Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo a este meu canal no YouTube. Neste vídeo, nós iremos falar sobre a Páscoa. A Páscoa é a maior, a principal, a mais importante festa religiosa, tanto do calendário judeu quanto do calendário cristão. Ou seja, no judaísmo, a religião judaica, e no cristianismo, a religião cristã. A Páscoa é a maior e mais importante festa para judeus e para cristãos. As duas religiões coincidem quanto a isso. O que se celebra na Páscoa? Os judeus celebram a Páscoa como sendo a libertação da servidão coletiva a que eles estavam submetidos no Egito, e de lá foram tirados por Moisés. Segundo eles, graças ao braço forte e à mão poderosa do Altíssimo, do Senhor Javé, o Deus, como os judeus o conhecem, o Deus dos judeus. Então é a festa da libertação da servidão do Egito. Eles celebram com muita solenidade a sua Páscoa, os judeus, todos os anos, no calendário judeu, no dia 14 do mês de Nissan. Nessa festa, eles assam um cordeiro virgem por família. A família, em torno da mesa, vai cear. A ceia pascal é o cordeiro que eles comem assado, sem lhe quebrar nenhum osso. É a tradição pascal dos judeus. Eles tomam vinho nesta ceia, com o cordeiro pascal, e também eles comem um pão sem fermento, chamado pão ázimo, porque é o chamado pão da pressa, o pão dos apressados. Eles tinham pressa de comer para se organizar e deixar a servidão do Egito, a casa do faraó do Egito, onde eles eram servos, para a sua liberdade. É a passagem, não é? Da servidão para a liberdade. Então eles comem, para relembrar isso, o pão ázimo, o pão sem fermento. E também eles têm molhos com ervas amargas, para lembrar o amargor da servidão a que eles foram submetidos pelos egípcios. É assim que eles celebram todos os anos a sua Páscoa, sob a chefia do pai de família. Cada família reunida em torno da figura do pai. E o pai é quem vai presidir a celebração, explicando todo o ritual, explicando o sentido daquela ceia e daquela festa pascal. É assim que os judeus celebram a sua Páscoa. Para os cristãos, a Páscoa também é uma libertação, só que é a libertação do pecado. Do pecado à graça, da vida de pecado à vida da graça. É o que celebra o cristianismo, porque, de acordo com a religião cristã, a festa da Páscoa é a festa da imolação de Jesus no Calvário, na cruz, como o novo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, durante a Páscoa, os cristãos celebram a morte e ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte, porque ele ressuscitou dos mortos, ele ressurgiu redivivo da sua sepultura. Então, os cristãos celebram a sua Páscoa assim,
né? E todos os domingos eles rememoram isso na celebração da Eucaristia, chamada de Santa Missa, que é o memorial da Páscoa de Jesus, da passagem de Jesus da morte à vida e da nossa passagem, da passagem de todos os cristãos, também da vida de pecado e de morte para a vida da graça. A vida é ressuscitada em estado de graça, a vida divina, a vida de Deus. Essa é a Páscoa dos cristãos. Então, cristãos e judeus celebram a festa da Páscoa como a sua maior festa no seu calendário religioso. Qual é o significado, a etimologia, a origem da palavra Páscoa? É uma palavra que vem do hebraico, pechar. Páscoa vem, portanto, da língua hebraica. E essa palavra pechar significa passagem. Páscoa significa passagem. Este é o significado etimológico original da palavra Páscoa, passagem. Tanto a passagem da servidão para o estado de liberdade dos judeus, do Egito para a Terra Prometida, quanto a passagem da morte à vida pela ressurreição, no caso dos cristãos, a Páscoa cristã, a passagem da morte à vida. Então, Páscoa, no seu sentido etimológico original, significa passagem. As raízes históricas da festa da Páscoa são muito antigas, são milenares e remontam às sociedades mais antigas do que a própria sociedade judaica. Essa festa é o resultado da fusão, da simbiose de duas festas muito antigas celebradas por civilizações ancestrais, por povos antigos. Era a chamada festa que celebrava o nascimento das ovelhas na primavera. Era uma festa celebrada por pastores, por povos pastores, que ofereciam às ovelhas as primícias do seu rebanho à divindade, à deusa da fertilidade ou da fecundidade. Era uma festa, portanto, pastoril, uma festa das sociedades de pastores. Já a outra celebração era de sociedades agrícolas, do mundo da agricultura, e se celebrava também a fecundidade ou a fertilidade da terra, oferecendo à deusa da fecundidade ou à deusa da fertilidade as primícias das suas plantações, as primícias dos campos, os primeiros frutos da terra. Então, a festa da Páscoa uniu essas duas festas ancestrais, antigas, que eram festas chamadas festas pagãs, né? Porque os povos eram povos politeístas que adoravam diversas divindades, inclusive a divindade feminina, né? O sagrado feminino, que era a deusa da fecundidade, que era uma mulher, uma divindade feminina, representada por uma estátua de mulher, porque era uma divindade feminina, a deusa da fertilidade ou da fecundidade. Então se oferecia a esta deusa, a esta divindade, tanto as primícias da terra, os primeiros frutos da terra, quanto também as primícias dos rebanhos, no caso de pastores, de ovelhas e de cordeiros. Portanto, essas duas festas se fundiram para formar a celebração da festa pascal, a festa da Páscoa. Com relação à questão da
data da Páscoa. Muita gente pergunta por que a Páscoa cristã, que é a maior festa do calendário cristão, do mundo cristão, a festa maior, principal, mais importante, não tem um dia fixo, não tem uma data fixa. Por que acontece isso? Por causa da diferença enorme que existe entre os dois calendários da festa da Páscoa. A festa da Páscoa é celebrada pelos judeus no calendário lunar. Os judeus seguem o calendário lunar, 14 do mês de Nisan. Dias diferentes, meses diferentes, com nomes diferentes. O calendário nosso, chamado calendário cristão, calendário ocidental cristão, é o calendário solar, chamado calendário gregoriano, por causa do Papa Gregório. Esse calendário solar se baseia no Sol, nos movimentos da Terra em torno do Sol, movimento de rotação e movimento de translação. O calendário judeu é um calendário lunar, ou seja, se baseia nas fases da Lua. Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Então, há uma diferença muito grande entre o calendário lunar dos judeus e o calendário solar gregoriano dos cristãos. Por isso que não há uma data fixa para a festa da Páscoa, porque ela é celebrada no mundo judeu e Cristo morreu e ressuscitou no período pascal. Mas a gente tem mais ou menos uma ideia de que época foi esse fenômeno da morte e ressurreição de Cristo, a Páscoa cristã. Por isso que ela sempre cai, a data da Páscoa cristã, entre 22 de março e 22 de abril. É nesse período aí que ocorre sempre a Páscoa cristã. Com um detalhe, sempre na lua cheia. Por quê? Porque a Páscoa judaica, quando Cristo morreu e ressuscitou, é no período da lua cheia, a chamada lua cheia da primavera no mês de Nisan, o 14 de Nisan. Portanto, é por isso que a Páscoa cristã não tem uma data fixa, ela é em data móvel. Espero que essas explicações históricas sobre a festa da Páscoa tenham sido do seu interesse, sejam do seu interesse, né? E que vocês possam divulgar com outras pessoas tais conhecimentos. Se você gostou, deixe o seu like e divulgue o nosso canal, divulgue este vídeo para que mais pessoas possam ter conhecimentos sobre a história. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.